O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, num tempo de profundo silêncio, invoquemos que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo que essa palavra hoje significa, tudo que ela nos traz para a nossa salvação. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus, já agora em novembro, mais 3 domingos, e nós encerramos a leitura do Evangelho de Mateus. Depois, no primeiro domingo do Advento, a gente vai iniciar a leitura do Evangelho de Marcos, aí um ano inteiro com outro Evangelho. Temos nesses últimos domingos, hoje e também os próximos, o desfecho da obra de Jesus no anúncio do mistério da salvação que ele trouxe. Tudo que ele realizou ao longo de 3 anos, as obras, prodígios, milagres, sinais, os ensinos, é confrontado nesses últimos capítulos. O Evangelho de Mateus tem 26 capítulos. 28 capítulos, desculpe. E os capítulos 26, 27 e 28 são a narrativa da paixão, o fechamento final da vida de Jesus. Nós estamos nos domingos anteriores e hoje, tomem lá comigo, número 9 do seu folheto, hoje no final do capítulo 22. Com isso mesmo, no final do capítulo 22, são as reações que vão desencadear na rejeição total a Jesus. A sequência de diálogos de Jesus com os anciãos e os sumos sacerdotes, os discípulos dos fariseus domingo passado, e os herodianos, e hoje os próprios fariseus, são reações de rejeição a Jesus, que deve nos provocar muito. Quais são as reações de rejeição a Jesus que nós temos? Em que o que Jesus fala para mim e me incomoda muito deve ser acolhido por mim como uma ocasião extraordinária para a minha salvação. Essa é a provocação da palavra. Quando a palavra de Deus diz para mim,
coisas que eu nem queria ouvir. Como fazer em mim uma obra de abertura e acolhida à palavra, para que ela realize em mim o que eu não queria, mas é a obra que de verdade vai trazer-me uma vida plena que só Deus pode me garantir. É disso que a palavra fala. Vamos ver? Capítulo 22 de Mateus, versículo 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer, todos juntos, que Jesus tinha feito calar os saduceus. Tá. Então, dois grupos. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Saduceus são os descendentes da família de Sadoc. É um grupo da casta dos sacerdotes. Uns 400 anos antes de Cristo, um rei reformou o templo de Jerusalém, e o templo ficou muito bonito. Aí o rei falou assim: eu gastei tanto dinheiro para ajudar a reformar esse templo, agora eu é que vou nomear quem vai ser o sacerdote no templo, porque já que eu financiei a reforma do templo, é justo que eu ponha alguém lá que fale bem de mim. Aí o rei tirou os sacerdotes que trabalhavam e os profetas, e pôs uma família muito fiel ao rei, e essa família se tornou uma dinastia. De geração em geração, 400 anos, tinha que ser descendente daquela família para ser sacerdote, para trabalhar no templo. E a lógica era que fosse gente fiel, que subisse lá no altar, falasse bem de Deus, mas falasse bem do rei. Vocês entendem isso para os dias de hoje, não entendem? É um perigo quando a gente pede aos reis dinheiro para reformar a igreja ou para construir a igreja. Geralmente eles querem que a gente leia na cartilha deles e seja mensageiros dos elogios e afagos a eles. Os saduceus, ou o mesmo grupo dos sacerdotes ou dos sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes eram um grupo ainda, uma elite mais refinada dentro do grupo dos sacerdotes. Para ser sumo sacerdote, aí é que tinha que ser daquela linhagem da família dos saduceus, mais do que qualquer outro. Aí, os saduceus tinham uma lógica de fé. Eles cuidavam das coisas do altar. Eles é que liam o livro. Bom, eles aceitavam só os 5 primeiros livros da Bíblia, porque os outros livros da Bíblia fazem críticas muito grandes ao culto, sobretudo os profetas. É do profeta Isaías que fala: de que me adianta o incenso que vocês oferecem, a carne, o novilho gordo, eu não quero sacrifício nem oferta. Todo mundo já viu, não é? É crítica aos sacerdotes. Não me venha com essas oferendas, sacrifícios, animais, carnes gordas, isso não me agrada. O que me agrada está nos profetas. Mas nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, não se tem nenhuma crítica muito forte aos sacerdotes, porque é a coleção de livros que dá a norma e a regra religiosa para Israel. Os saduceus aceitavam somente esses 5 primeiros livros e falavam que os outros livros tinham coisas importantes deles, mas não era a palavra de Deus assim, do jeito que nós entendemos a Bíblia. Os fariseus eram diferentes dos saduceus.
Os saduceus eram homens do templo, do culto, da liturgia do templo. Eram eles que pegavam as oferendas, os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, as carnes todas, e apresentavam ao altar com orações e súplicas e louvores, pedindo a Deus conforme os que tinham feito as ofertas. Os saduceus criaram uma casta, uma elite enorme em Israel. Como eles é que ficavam aqui diante do altar, recebendo os animais que vinham para o sacrifício, o cabrito, o carneiro, o bezerro. Eles fiscalizavam para ver se o cabrito, se o carneiro, o bezerro era sadio. Não podia ter, aqui no Goiás, se um bezerro quebrava a perna, dava para São Sebastião, não era? Não é assim? Aqui no Brasil? Aí criava, a hora que o bezerro ficava graúdo, matava e dava carne para os pobres. Para os saduceus, isso era impossível, porque um animal para ser oferecido no templo, ele não podia ter nenhuma cicatriz, nenhuma marca, nenhuma legume, nada. Eles fiscalizavam e rejeitavam muitos animais que vinham para ser oferecidos, e falava: para você trazer um animal que Deus aceita, conforme o livro do Levítico e dos Números, porque o livro do Levítico e do Número descreve a característica do animal para ser oferecido. Os saduceus falavam: tem um amigo meu que tem uma banca ali na feira vendendo cabrito, vai lá e compra e traz. Você chegava lá para comprar, era o filho dele que estava lá, porque o filho dele tinha a fazenda. Aí o outro filho dele pegava aquele bezerro vistoso que comprou lá na banca, o sacerdote oferecia, pegava esse cabrito ou bezerro, trazia aqui para o matadouro no templo, tirava um pedaço da carne, geralmente a carne gorda, só um pedaço, trazia para queimar aqui no altar, e o resto da carne, um outro filho, sobrinho, genro, nora, pegava o couro, os ossos, o chifre, a banha, a barrigada para fazer sabão, para fazer gordura, para fazer... A carne ia para vender noutra banca lá na feira. Então, o que virou o templo? Uma indústria, um comércio. Da mesma família, tinha os parentes que passavam o mesmo cabrito na mão de um punhado de parentes e fazia aquilo virar um dinheirão. Lá era muito famosa as fábricas de artesanato de couro e de osso, colares, vasos, torneava os ossos para fazer vasos, enfeites, adornos, de tudo quanto é tipo que imaginar, peças, móveis, todas em osso, muito bem trabalhado. Era tudo desses animais que se trazia aqui para o templo, pegava um pedaço, queimava, o resto aproveitava para a família dos saduceus. Então, os saduceus viraram uma elite, muito parecido com hoje, nós pregadores que ganhamos dinheiro e ficamos ricos às custas da pregação do Evangelho, muito parecido com aquilo. Eles não acreditavam na ressurreição, porque de fato os 5 primeiros livros da Bíblia, que tratam mais da norma e da organização da vida e do culto, não trata muito de vida eterna. A noção de ressurreição é bem mais tarde que aparece na Bíblia. Os saduceus eram um tipo de família, de povo, uma elite rica, tão rica, tão rica, tão rica, que tinha uma vida tão boa aqui que não precisava nem de pensar em vida eterna. Eles não acreditavam em ressurreição. Os fariseus era outro grupo. Os fariseus acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia e no resto do Antigo Testamento. Eles falavam que o resto do Antigo Testamento era explicação de como aplicar os 5 primeiros livros da Bíblia na sua vida. Os fariseus acreditavam em vida eterna, em ressurreição. Os fariseus acreditavam na vinda do Messias
para fazer o bem para todo mundo. Os saduceus também acreditavam na vinda do Messias, mas só que de outra maneira, completamente diferente. Entre eles havia rivalidade em uma certa distância, porque era um tipo de disputa para ver quem era mais importante dentro da religião. Jesus fez calar os sacerdotes com os anciãos naqueles domingos anteriores. Domingo passado, os fariseus mandaram os discípulos dele com os partidários de Herodes, lembra? Eles mesmos nem foram falar com Jesus, eles mandaram discípulos deles para falar com Jesus, para pôr Jesus à prova, fazendo aquela perguntinha, aquela armadilha do é lícito ou não pagar imposto a César, lembra? Então hoje eles recebem uma notícia que Jesus tinha feito calar os saduceus sobre a ressurreição. E a conversa de Jesus com os saduceus sobre a ressurreição dos mortos é aquela em que os saduceus chegam em Jesus e falam: Senhor, há vida eterna? Então como é que fica um cara que casou, uma mulher, uma viúva que casou com 7 irmãos, todos morreram, na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Lembra? É aquela pegadinha que os saduceus tinham feito para Jesus. Jesus falou: não, mas lá no céu a gente nem casa, nem se dá em casamento, a gente vive como anjo. Aí os saduceus entendem que Jesus falava de um outro reino, de uma outra realidade, porque eles pregavam o reino aqui, como os nossos pregadores das igrejas pentecostais na televisão, que fala que se você trouxer o dízimo e a oferta, você vai ter a bênção e você vai ficar rico aqui. Não é assim que eles pregam? É aquela mesma doutrina que os saduceus pregavam, que os nossos irmãos pentecostais hoje pregam. Jesus falou: não, eu prego para vocês um outro reino, uma outra realidade, não tem nada a ver com essa aqui. Pronto, Jesus fez calar então os sacerdotes, os saduceus. Vamos ver? Os fariseus eram catequistas, os fariseus eram também homens cultos, ricos comerciantes, tinham cultura, letra, sabiam a Bíblia de cor, gostavam de ensinar a Bíblia para os outros, e eles ficam impressionados porque Jesus calou a boca dos sacerdotes, dos saduceus. Vamos ver? Então, leia. Eles se reuniram em grupo. Para lá. Eles se reuniram em grupo. Sinal do quê? Sinal da perversidade, da articulação, vamos tramar um esquema para desbaratar Jesus. Se reuniram em grupo. Leia. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Para experimentá-lo significa o quê? Para testar, para desmoralizar Jesus, para calar Jesus, para expor Jesus. Vamos ver se a gente consegue ridicularizar esse cara na frente dos outros, que essa famona dele esvazia, não é? Vamos experimentá-lo. Versículo 36, qual é a pergunta? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Pronto, aqui está uma pergunta séria. Qual é o maior mandamento da lei? O maior mandamento da lei está na introdução dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos você vê de forma detalhada no livro de Deuteronômio 6 e no livro de Levítico 19 e também no Êxodo, mas principalmente Deuteronômio 6, 5 está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu espírito. E depois vem aquele tanto de regra: não adorarás outro Deus, guardarás o sábado, todas as normas e regras que têm a ver com a relação com Deus. Qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Versículo 37, vamos ver a resposta de Jesus?
A novidade está que Jesus cita a Bíblia e aproxima o que estava muito longe no Antigo Testamento. Vamos ver? Jesus respondeu, toda a igreja: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Leia. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Continua. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Bom, uma coisa que eu não posso jamais esquecer de dizer: Jesus fala que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. A novidade é que no Antigo Testamento esses dois mandamentos estavam muito longe um do outro. No Antigo Testamento tem já esses dois mandamentos junto com aqueles outros 8. Esses dois mandamentos estão junto dos 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos, sobretudo no livro do Deuteronômio, no livro do Êxodo, no livro do Levítico, eles estão bem distantes. Deus fala: amarás a Deus sobre todas as coisas, toda a tua força e entendimento, toda a tua inteligência. E Deus fala: amarás o teu próximo como a si mesmo, em situações completamente diferentes. Então não se entendia esses dois mandamentos assim tão pertos um do outro. A novidade é que Jesus vai aproximar os dois mandamentos, não vai reduzir os dois mandamentos em um, como muitos fazem, que é uma heresia. Hoje existe muita gente na linha do espiritismo que provoca um grave prejuízo para a sua própria vida quando pensa que Jesus reduziu esses dois mandamentos num só. Não, ele fala que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, são dois. A heresia de hoje é: não, o mais importante é que eu amo o meu próximo. Se eu amo o meu próximo e faço bem, está bem. Outros dizem: mais importante é que eu amo a Deus e sirvo a Deus, minha consciência está tranquila. Hoje existe um grupo grande de gente que separa o primeiro mandamento do segundo mandamento. Tem uns que ficam só com o segundo, outros ficam só com o primeiro. Outros, inclusive, acham que se viveu o primeiro, está vivendo o segundo. Se viveu o segundo, está vivendo o primeiro. Não, se eu amo o meu próximo, estou amando também a Deus. É outra coisa. A relação com Deus é uma relação com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa com o próximo é outra relação. Aqui, irmãs e irmãos, é um discurso muito racional, quase filosófico, mas que nós temos que nos ocupar com isso, porque aqui a má interpretação desse texto põe a gente numa vida espiritual vazia, embora rezando muito e indo na igreja, mas uma vida espiritual oca. Vamos pegar os detalhes? Tome lá. Bom, Jesus aproxima os dois mandamentos. Essa é a novidade radical. Jesus põe o amor a Deus e o amor ao próximo em um nível muito perto e põe-nos diante de duas dimensões da vida, colocando inclusive a gente mesmo. Que a relação com Deus depende de como eu me relaciono comigo, de como eu me relaciono com o meu próximo e de como eu relaciono-me com Ele. Hoje nós poderíamos até acrescentar uma quarta, de como eu me relaciono com as coisas que Deus criou, com o mundo, com a natureza tão destruída, não é? Com o meio ambiente, com a comida, com a bebida, com o dinheiro, com o prazer, com
com aquilo que é o mundo, com os bens do mundo. Então, a relação com Deus, ela é aplicada na vida nossa a partir de referências. Como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com o meu próximo, como eu me relaciono com a criação, com o mundo que Deus fez, e como eu me relaciono com Ele mesmo. São 4 colunas da vida espiritual. Se você quer saber como é que você vive a sua fé e o seu exame de consciência para avaliar a sua vida religiosa, essas 4 colunas: você com o próximo, você com o mundo, com a criação, e você com Ele. Nós podemos dizer que de boa, não tem nenhum problema, que nós estamos muito bem, perfeitos, já alcançamos a perfeição, estamos bem com a gente mesmo, com o próximo, com o mundo e com Deus. Não tem nada a melhorar? Ou precisamos melhorar muita coisa? Ou precisamos melhorar tudo? Bom, vamos partir da relação com Deus. Primeira coisa, a relação com Deus precisa ser inteira. Vamos ver? Tomem comigo. Versículo 37. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Lá no livro do Deuteronômio, acrescenta com toda a tua força. São as 4 dimensões também nossa. Amar a Deus com o coração significa os meus afetos têm Deus como centro. Amar a Deus com toda a alma significa o meu espírito, a minha alma, tudo no meu espírito, na minha alma está voltado para Deus. Amar a Deus de todo o teu entendimento significa toda a minha razão, a minha inteligência, a minha capacidade de conhecimento, tudo que eu busco e procuro e vasculho com a minha razão, com a minha inteligência, está voltado no amor a Deus. E o livro do Deuteronômio acrescenta: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força. Também o seu físico, as fibras do seu corpo estão inteiramente voltadas para o afeto e a relação com Deus. Então, vejamos. Hoje nós temos um problema grave, que é: nós somos um povo fragmentado. A cabeça da gente acredita numa coisa quando se fala em família. Quando se fala em sexo, a minha cabeça acredita noutra coisa. Quando se fala em dinheiro, a minha cabeça acredita noutra coisa. Quando se fala em fé, minha cabeça acredita noutra coisa. Primeiro, a nossa própria cabeça hoje é dividida. Nós não temos Deus como a razão central da nossa inteligência, e a partir da relação com Ele, o resto. Muitas vezes nós amamos a Deus com todo o coração. Não pode falar nada de religião, de fé. Qualquer videozinho bobo do Zap Zap que o netinho manda para mim, eu choro, me emociona. Se eu vejo na televisão qualquer música gospel que tocar, eu repito todinho, choro, porque me emociona. Muitas vezes nós amamos a Deus com toda a emoção, mas se fizer uma perguntinha para nós sobre Deus, nós não amamos a Deus com a inteligência, porque a gente não dá conta de entender nada e argumentar nada. A gente não dá conta de ter argumento nenhum que convença ninguém. Está entendendo, igreja? Amar a Deus com toda a inteligência significa ocupar sua inteligência com os argumentos da fé, dar conta de falar das coisas de Deus, armazenar na sua memória coisas da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, da vida espiritual. Muitas vezes a gente fala assim: ah, padre, eu queria até dar conta de falar, mas eu não dou conta de falar, mas eu amo, padre. Nossa Senhora, é só falar em Nosso Senhor Aparecido, Divino Pai Eterno, eu choro. Ama com o sentimento, mas não ama com a inteligência, com o entendimento, com a razão. Ama com o sentimento e às vezes ama com a razão.
até tem argumentos, lê, aprofunda a fé, mas não ama com a alma, porque a alma está sempre ferida, a alma está sempre triste, a alma está sempre angustiada, a alma está sempre vazia, caçando um trem, um vazio. Isso existe? Às vezes ama com a alma, com o espírito, ama com a razão, ama com o coração, mas não ama com o corpo, porque a gente trata o corpo da gente às vezes como um cavalo, como um jumento, não cuida da gente na forma de alimentar, de descansar, de trabalhar. Na hora de trabalhar a gente desrespeita os limites do corpo, faz coisa que o médico proíbe. A gente sabe, a esposa diz, bem, não faz essas extravagâncias que você não tem saúde para isso. Depois você passa meses ruim. Isso existe? Entendeu? Amar com todo o corpo significa pôr Deus na referência central das minhas atitudes físicas, da minha inteligência, da minha razão, pôr Deus no centro. Eu já usei uma expressão muito pesada e vivo repetindo, e vou repeti-la agora. A imensa maioria das pessoas que eu atendo, que eu escuto, que eu converso, a imensa maioria das pessoas que desabafam para mim as dificuldades que elas estão vivendo na vida delas, na família, no trabalho, na vocação, na vida espiritual, ela vai conversando comigo e a sensação que eu tenho, sabe qual é? Lembra do açougue? A pessoa parece um porco, uma vaca, um cabrito lá no açougue, de pendurado, cada pedaço num gancho. Ela vai falando da vida dela, a cabeça dela está de pendurado num gancho. A cabeça dela movimenta ela, o que ela sabe, o que ela armazena no cérebro, a inteligência, o saber dela, a compreensão dela das coisas está num gancho. Quando ela fala do coração, o coração dela está de pendurado noutra prateleira, noutro gancho lá no açougue. Quando ela fala da alma, do espírito dela, está no outro gancho, lá do outro lado. Parece um porco picado no açougue. Cada pedaço está de pendurado num lugar. Uma coisa é o que eu sei, a outra coisa é o que eu sinto, a outra coisa é o que eu falo, a outra coisa é o que eu pratico. Cada pedaço meu está dividido, picado, mutilado, amputado e não vai juntar mais nunca, porque eu permiti. E eu mesmo, a minha forma de tocar minha vida, eu vou me mutilando além de picar cada pedaço, a gente pendura o pernil num gancho e depois no próprio pernil tem vários pedaços de carne diferentes no pernil, não tem? O músculo, a parte mais cheia da carne. Às vezes nós somos assim, somos carne de pendurada no açougue. Na igreja a gente olha para a pessoa, escuta a pessoa que vem à missa todo domingo, que fala de Deus e reza e é devoto de Nossa Senhora, mas a vida dela é a vida, desculpe a grosseria da expressão, de uma marroa, de um cabrito, um carneiro, de uma bezerra, um novilho, lá no açougue, tudo cortado. E Jesus fala que o maior de todo o mandamento é você reunir todos os pedaços seus num só. Todos. O coração, bem unido à alma, bem unido à razão, bem unido ao corpo, um só. Amor a Deus. Aquela energia única que flui na relação com Deus. Irmã, irmão, isso já existe em sua vida ou precisa melhorar? 57% dos católicos e 60% dos evangélicos vão à igreja, professam a fé, mas certos temas da fé não acreditam de acordo com o que está na Bíblia e nem de acordo com o que a igreja ensina. Fala, não, mas eu entendo o que está na Bíblia, mas o que a igreja ensina, mas com relação ao meu corpo decido eu. Com relação à sexualidade, como eu vou viver a minha sexualidade, eu decido eu. Com relação a esse negócio de fidelidade no casamento,
Eu acho bonito, legal lá, mas com relação a isso eu tenho uma opinião diferente. É muito mais da metade dos cristãos, católicos e evangélicos, dizem que os temas que se referem a como relacionar com o meu corpo e usar o meu corpo, a gente diz, o que está na Bíblia é bonitinho, o que a igreja ensina é bonitinho, mas isso eu tenho a minha opinião. Significa o quê? Que a cabeça está pendurada num gancho, o coração está no outro, a alma está no outro, o corpo está no outro. É preciso, irmã e irmão, eu vou usar uma expressão meio aérea, mas seguramente muitos vão fazer bom proveito dela. É preciso hoje pedir ao Espírito Santo para reunir os pedaços da gente e unificar a gente num só. Eu quero ser uma pessoa inteira, Senhor. Senhor, dá-me a graça de ser uma pessoa inteira. Vocês que são esposas e esposos, sabem o quanto é triste conviver com alguém dentro de casa, na mesma cama, na mesma mesa, na mesma sala, no mesmo carro. A pessoa está conversando com você, mas o olho dela revela que ela não está no assunto que ela está falando, o corpo dela não está envolvido no assunto que ela está falando. Isso existe? Pedaços. Porco no açougue, vaca no açougue, boi no açougue picado. A boca está falando de um trem. Tem gente que inclusive dá conta de chorar. A lágrima está caindo, mas você pensa assim, essa lágrima não é bem isso não. Não tem gente que faz isso? Lágrima de crocodilo. Tem gente que dá conta de chorar. Você olha para a lágrima dela e pensa assim, gente, mas essa lágrima não está combinando com a feição dela, o rosto. Eu conheço essa pessoa. Isso existe? Isso tudo é obra do desmantelamento do nosso ser, do esfacelamento de nós diante de Deus e por isso diante de nós mesmos. Quem aceita viver aos pedaços nunca vai experimentar Deus, porque Deus é inteiro, Deus é completo. E a religião só deve servir na sua vida se primeiro ela te põe diante ou em busca de Deus que é perfeito e inteiro, e ela te torna inteiro em Deus. Eu vou fazer uma confissão de minha fraqueza na frente dos irmãos e irmãs. Acho que tem uma das coisas que eu mais repito para Deus nas minhas orações: Senhor, me faz ficar inteiro no que eu estou fazendo. Me faz ficar inteiro no que eu estou fazendo. É hora de rezar, desliga o celular, desliga a rádio, desliga a televisão. É hora de estudar, desliga. É hora de atender uma pessoa, vira o celular de cabeça assim para baixo, para não ficar atendendo uma pessoa e olhando para o celular. Não deixa ficar escutando uma pessoa e ela desabafando as coisas mais profundas da vida dela, e a minha cabeça pensando em coisas que eu tenho que fazer durante a semana saindo daqui. Eu vivo pedindo ao Senhor: Senhor, me faz ficar inteiro escutando essa pessoa, ainda que esteja chato demais escutar essa criatura, com essa lamúria, com esse enjoo que eu já falei para mudar, para corrigir, ela não quer mudar, mas me faz ficar inteiro, Senhor, diante dessa situação. E vocês, esposas e esposos, vocês pais e mães, sabem a luta que deve ser para ser inteiro. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, feche os olhos. Imagine Jesus lá no alto da cruz pregado, os pés dele presos por pregos, cada uma das mãos, a coroa de espinhos na cabeça. Mas nem isso fez Jesus ficar aos pedaços, ele ficou inteiro. Diga para Jesus: Senhor, faz-me ser um ser inteiro, uma pessoa inteira. Vence, Senhor, tudo que me divide, tudo que me pica aos pedaços, tudo que me fragmenta. Faz-me uma pessoa inteira, comigo mesmo e na relação com o Senhor.
Eu quero te amar, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha força. Não quero te amar aos pedaços, mas te amar inteiro, porque o Senhor é completo, é inteiro, e me ama inteiramente. Vence e reúne os meus pedaços. O Senhor sabe das pessoas que convivem comigo e me veem ser uma pessoa aos pedaços. Vence tudo que em mim está espalhado aos pedaços. Reúne, faz de mim um só no amor. Amém. Amém. É bom, né? Ter coragem de pedir isso para Deus, não é? Não é bom? E olha que as tribulações da vida vai deixando a gente tão esfrangalhado. Depois de Jesus falar que é para a gente reunir todos os pedaços da gente e amar a Deus, versículo 38. Leia comigo. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O maior e o primeiro é ser inteiro na relação com Deus. Inteiro. Esse é o maior e primeiro mandamento. Continue, versículo 39. O segundo é semelhante a esse. Leia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Completa. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Olhe para cá. É o mesmo que Jesus abrir a Bíblia e lá pega o primeiro mandamento, vai lá, pega o segundo mandamento e fala: moçada, a partir de hoje, você quer viver isso aqui? Viva esses dois mandamentos. Ame inteiro a Deus. Porque se você amar a Deus de forma inteira, aí você pode amar ao próximo como a você mesmo, porque você é uma pessoa inteira. Não é bacana? Não é? Se você põe Deus no centro e você ama a Deus de forma inteira, você é inteiro. Aí você pode amar ao próximo como a si mesmo, porque você é inteiro. Você não é aos pedaços. Porque quando você tenta amar ao próximo como a si mesmo, sem primeiro amar a Deus com toda a inteligência, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, sem ser inteiro, é uma desgraça para você e para o outro, não é? E Jesus já preveniu a gente no último evangelho que foi escrito, o evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Jesus até muda esse segundo mandamento, escreve ele de uma maneira nova. Jesus diz assim: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como... Estenda a mão para a cruz e responda bem bonito: amai-vos uns aos outros como... eu vos amei. Então, segure a sua mão erguida aqui para a cruz. Diga comigo: Jesus, se eu amo a mim, de forma errada, eu posso amar o próximo, de forma errada. Eu quero amar a Deus sobre tudo, e amar ao próximo, como o Senhor me amou, dando a vida na cruz, pela minha salvação. Assim eu devo amar o meu próximo. Educa-me, ensina-me esse amor. Amém. Irmão, quando você tem a Jesus como a medida, quando você tem a cruz como a trena, como a régua, como o metro, você vai amar o seu próximo
você vem aqui na cruz e mede que tanto eu tenho que amar você, do tanto que Jesus me amou na cruz. E vai ter que durar 800 anos para dar conta de amar. Um tiquinho, não é? Não é? O amor ao próximo só alcança a medida perfeita, segundo o Evangelho de João, quando você tira o olho do seu umbigo e não ama o próximo como a si, mas quando você tira o olho do seu umbigo e olha para a cruz, e da cruz você olha o seu próximo e diz: eu vou te amar como ele me amou, eu vou amar você, vou dar-me em sacrifício pela sua salvação, pelo seu bem. Ele que te amou desse tanto merece uma salva de palmas, não merece não? E um grito de amor também. Mais forte. Essa é a medida. Se você sofre com a dificuldade de amar o seu próximo, como Jesus te amou, e principalmente o seu próximo que te dá trabalho, que é custoso, que é cheio de pecado e fraqueza, porque Jesus me amou assim, Ele me amou cheio de fraqueza e miséria, dando a vida por mim. Eu tenho que amar o meu próximo como Ele me amou. Eu não posso querer que o meu próximo fique santinho para que depois eu ame como Jesus me amou, porque Ele não morreu por santo, Ele não morreu por anjo, para defender anjo, foi? Não é? Se você tem dificuldade de amar algumas pessoas que têm feito você passar uns perrengues difíceis, manda fazer uma cruz, põe uma cruz no seu quarto, na sua sala, na sua mesa, na cozinha, e olhe para a cruz e toque a cruz e diga: Senhor, põe essa medida desse amor em mim, põe essa medida desse amor em mim, a medida do amor com que o Senhor me amou, põe essa medida em mim, põe essa medida em mim. Eu te garanto que se você começar a fazer esse exercício, muito em breve a obra do Senhor terá sido realizada em você, sem você nem perceber. Amém? Pegue a segunda leitura. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quero tirar uma ideia central nessa leitura para aplicar o Evangelho. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem, e vós vos tornastes imitadores nossos no Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Tá. Só que todo mundo vem falar que não deu conta de viver a palavra e não deu conta de viver o amor por causa das tribulações. Não é a desculpa esfarrapada que todos nós usamos? Não é? Padre, eu fui duro desse jeito, eu fui ruim desse jeito, eu não dei conta de amar desse jeito, porque o senhor não sabe as tribulações que eu estava passando. A palavra de Deus para te prevenir, para te libertar dessa cilada diabólica, de deixar a tribulação decidir sua vida. A palavra de Deus diz: sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem, e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Irmã, não permita que a tribulação decida a sua forma de amar a Deus e amar ao próximo e amar a si. Amém? Tem muita gente que põe a tribulação para reger a vida dela. A tribulação é o motor que leva e dirige a vida de muitas pessoas. Ela só conta o que ela viveu e vive a partir das tribulações. É uma contadora de lorota. Todo mundo já fala: ih, já vem a lereia. Tire as tribulações do altar. Tem gente que faz altar para a tribulação, e todo mundo que chega pergunta como é que você está, ela fala: como é que está a minha tribulação, e começa a contar. E quer que todo mundo chegue: nossa, coitadinho de você com as suas tribulações, e você fica só na lereia da tribulação. Isso existe? Sai dessa. Sai dessa.
apesar de toda a tribulação, acolhe a palavra do Senhor. Versículo 8, leia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Nós podemos falar isso de nós? Eu acolhi a palavra de Deus apesar das tribulações e através de mim a palavra de Deus está propagando por toda parte. Eu posso falar isso hoje ou eu tenho que melhorar ainda muita coisa? E a regra principal é: não permita que as tribulações sejam o volante que dirige a sua vida na sua forma de amar a Deus, amar ao próximo. Amém? Portanto, agora é hora do seu exercício com o Senhor. Jesus fez calar os fariseus, fez calar os saduceus. Peça a Jesus para fazer calar também as suas tribulações. Porque às vezes sua cabeça fica só na tribulação, barulhando na sua cabeça, e lereando, dizendo: você não vai dar conta, você não vai conseguir, você precisa de arrumar isso, precisa de arrumar aquilo. A tribulação é que fica atribulando você e agitando você. Peça a Jesus: Senhor, o Senhor fez calar os sacerdotes, fez calar os anciãos, agora acabou de fazer calar os fariseus, me faz calar também, me acalma, me sossega, me suaviza, me sereniza, me pacifica, Senhor. Irmã, irmão, comece essa semana sua com uma atitude diferente. Comece essa semana tirando a tribulação do centro da sua vida e colocando o amor a Deus como o centro de todo o seu existir. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Estabeleça agora, mais forte que esse calor, que o desconforto do cansaço da semana, mais forte que tudo, seja agora o seu desejo de amar a Deus sobre tudo, com o coração, com a alma, com o entendimento, com a razão, com a força. Converse com o Senhor, fale para Ele das suas dificuldades em amar a Ele, em amar a si, em amar ao próximo. Peça para que Ele te ajude a acolher a palavra, que a sua forma de acolher a palavra seja mais forte que a sua maneira de acolher as tribulações, que você tem dado muitas vezes atenção para a tribulação mais do que para a palavra, e por isso sua vida não avança, sua vida não unifica, não fica inteira, está sempre picada, dividida, fragmentada, amputada. Renove sua aliança com o Senhor, sua comunhão no Senhor. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar.
nossa vida se encerra. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta, Senhor, para nossa vida se encerra. faz-me inteiro no amor. Quero amar. Vence tudo que me fragmentou, me picou aos pedaços. O Senhor sabe das tribulações que passei e enfrento. Não permita, Senhor, que as tribulações decidam minha maneira de amar. Não permita que as tribulações decidam minha maneira de acolher a palavra. Não permita, Senhor. Reúne os meus pedaços num só. Quero ser um ser inteiro no amor a Ti, no amor ao próximo, no amor a mim. Reúne os meus pedaços, Senhor. Reúne os meus pedaços. Muitas vezes o meu coração me puxa para um lado, minha razão para outro, minhas palavras para outro lado, meus desejos e meu corpo para outro lado. Vence tudo que me divide. Faz de mim um ser inteiro, Senhor. Mais forte que a tribulação, mais forte que toda divisão. Inteiro no amor a Ti, no amor a mim, no amor ao próximo. Amém. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz. E agradeça a Jesus que vence toda divisão que há em você, na sua casa, no seu casamento. Tudo que divide você aos pedaços. Agradeça a Jesus que colou e cola os pedaços num só. Pelo sangue dele, ele restaura sempre a sua unidade. Agradeça ao Senhor e se comprometa a amar de forma inteira a Deus e ao próximo e a você mesma, você mesmo. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, porque só o seu sangue tem poder de reunir os pedaços meus, os pedaços nossos. Obrigado. Tudo que a tribulação dividiu, que a fraqueza dividiu, picou em pedaços, o seu sangue reúne e restaura a unidade interior. Obrigado.